Welcome, welcome, welcome. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Geordival, sou professor de inglês do ensino fundamental, English Teacher. E neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre assuntos para os alunos do sexto ano. Eu tenho feito vídeo aula de inglês desde o ano passado, como uma forma de ajudar os meus alunos nesse período de pandemia. Esse ano eu vou trabalhar também com alunos de sexto ano, então eu resolvi fazer aqui um vídeo um pouco mais focado nos alunos de sexto ano. Mas, se você não é um aluno de sexto ano, é um aluno dos anos acima, sétimo, oitavo ou nono, ou se você já não está mais no ensino fundamental, mas acompanha aqui os vídeos do canal, sejam todos bem-vindos. Sempre tem alguma coisinha para a gente relembrar. Bom, o sexto ano geralmente começa a ver inglês pela primeira vez. Em algumas escolas, os alunos até estudam inglês antes do sexto ano, mas na maior parte das vezes, inglês começa lá no sexto ano. E como a gente está numa pandemia, não podemos ter aula presencial, não podemos ter aulas presenciais, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui como uma introdução sobre o assunto de inglês para os alunos do sexto ano, ok? Sejam todos bem-vindos. Welcome! Sempre que a gente fala em inglês, o primeiro país que vem à nossa cabeça é os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque a gente sofre uma influência muito grande da cultura dos Estados Unidos. Então a gente tem filmes que a gente vê que são feitos lá, séries que a gente assiste que também são feitas lá, músicas que a gente escuta de artistas de lá e, claro, os vários tipos de jogos que a gente joga que também são produzidos lá. Os Estados Unidos falam inglês porque eles foram colônia da Inglaterra, assim como nós que falamos português, porque no passado o Brasil era uma colônia de Portugal. E além de Estados Unidos e Inglaterra, a gente vai ter alguns outros países que têm o inglês como a sua língua oficial. São os casos de Austrália, África do Sul, Índia e Canadá. Mas o inglês não é uma língua restrita exclusivamente a estes países que têm inglês como língua oficial. A verdade é que a língua inglesa funciona como se fosse a segunda língua do mundo. Vamos ver aqui uma pequena situação. Imagine o seguinte: imagine que você tenha 5 pessoas. Então nós vamos ter uma pessoa da Suécia, um sueco, um russo, um japonês, um árabe e um francês. Então, nesta situação, imagine que todos eles estejam numa sala, todos reunidos, essas 5 pessoas que eu falei, e aí seria possível ter uma communication, seria possível ter comunicação? Talvez fosse possível uma comunicação não verbal, que seria uma comunicação através de gestos. Mas aí a gente teria um pequeno problema. Por quê? Às vezes um gesto significa uma coisa no idioma e num outro idioma tem um significado totalmente diferente. Às vezes em um país, em uma cultura, determinado gesto tem um significado, mas em outros países o sentido vai ser totalmente diferente. E nem vai adiantar, por exemplo, se o nosso amigo russo resolver escrever para se comunicar com os outros, porque além dele, ninguém mais vai entender o que está escrito. Então, qual seria a solução para que essas 5 pessoas de 5 países diferentes, que falam 5 línguas diferentes, pudessem se comunicar? Bom, a solução seria se elas tivessem uma segunda língua em comum. Se todas elas, além do seu próprio idioma, falassem uma outra língua, seria possível se comunicar. Imagine que todas essas 5 pessoas estudaram inglês e aprenderam a falar inglês. Aí sim vai ser possível haver uma comunicação entre elas. Por mais que o russo se esforce e tente escrever, ou o árabe, ou o sueco, ou o japonês, ou o francês,
a comunicação não seria possível. Mas se todos eles falassem inglês, todos eles iriam entender e a comunicação seria possível. E por que inglês? Bom, poderia ser uma outra língua. Poderia ser uma outra língua que servisse como uma língua comum entre todos eles. Imaginem, por exemplo, que todos eles estivessem estudado espanhol na escola. E depois eles cresceram, são falantes de espanhol, se encontram no local, eles vêm de um país onde não se fala espanhol, mas sabem falar espanhol e poderiam se comunicar. Devido a vários fatores que vocês vão acabar aprendendo um pouco mais tarde, especialmente em outras matérias como história e geografia, o inglês desempenha um papel muito importante no mundo. O inglês funciona como se fosse de fato a segunda língua do mundo. O segundo idioma que a maior parte dos países procura aprender para poder haver uma comunicação entre eles é o inglês. E mesmo quem nunca tenha estudado inglês, é possível que conheça várias palavras em inglês, porque a gente acaba sendo influenciado o tempo todo pela língua inglesa. Vou mostrar aqui alguns exemplos de palavras do inglês que a gente usa bastante em português e que provavelmente vocês conhecem. Palavras como crush, love, like, hot dog, fast food, fake, gospel, spoiler, game. Então, com certeza você já ouviu a maior parte dessas palavras que eu coloquei aí. É provável que você até use boa parte delas, sabendo perfeitamente o sentido delas. Então, aquela expressão que muita gente gosta de dizer, eu não sei nada de inglês, talvez ela não seja assim tão verdadeira. É bem provável que talvez você saiba mais do que você imagina. Por exemplo, a palavra like. Sempre que você está assistindo um vídeo no YouTube, geralmente as pessoas dizem, olha, se você gostou do vídeo, deixe um like. Bom, se você gostou, você deixa um like. Então, automaticamente, você já sabe associar like à palavra gostar. E aí, através desse pequeno conhecimento, é possível que você entenda outras coisas. Por exemplo, do que as pessoas gostam? De música, não é? Eu nem disse para você que people era pessoa, eu só perguntei do que as pessoas gostam. Você viu like, que é gostar, e você viu no final a palavra music, que é parecida, né, com música, então você deduziu que like é gostar, music é música, e automaticamente que people é pessoa. Do que as pessoas gostam? De música. Do que meus amigos gostam? De ice cream, certo? E eu sei que você sabe o que é ice cream, certo? E I like hot dog. E eu sei que você também sabe o que é hot dog, não sabe? E essa palavra então, love, parece que a gente já nasceu sabendo essa palavra, não parece? Quase todo mundo que você perguntar o que é love vai saber que se refere a amar. Então, talvez a gente saiba outras coisas com a palavra love, como, por exemplo, I love you, I love my family. Com certeza você sabe o significado dessas duas frases. Está bem comum a gente ver hoje em dia, especialmente na internet, esta palavrinha, spoiler. As pessoas dizem, olha, sem spoiler. E você sabe o que é spoiler, não sabe? Às vezes você entra num vídeo, num site e aparece lá um recado, spoiler, alert, alerta de spoiler. Imagine, por exemplo, que uma pessoa vai falar sobre um filme que você ainda não assistiu. Então a pessoa começa a comentar sobre o filme, se ele é bom ou ruim. Só que de repente ele começa a falar alguns detalhes importantes do filme que talvez quem não tenha assistido não goste de saber, prefira a surpresa do momento. Então ele te avisa, olha, um alerta de spoiler. Spoiler é uma daquelas palavras que veio do inglês
para a língua portuguesa e a gente não criou para ela ainda uma tradução, um equivalente em português. A gente geralmente usa o mesmo termo, spoiler. Spoiler vem da palavra spoil, que significa estragar. Então, talvez um spoiler pudesse ser um estraga-prazer, uma pessoa que te dá uma informação desnecessária que não vai ser tão útil para você, que vai te deixar com raiva. Afinal de contas, você não vai querer saber ali o final ou os detalhes importantes de um filme. Então, é uma palavra que vem do inglês, está no português, ainda em inglês, spoiler, e a gente usa o tempo todo. E nos últimos anos ficou bem comum também o uso da palavra fake news. Toda hora que sai uma notícia que alguém discorda, que alguém acha que essa notícia é mentirosa, as pessoas dizem fake news, que significa notícia falsa. E a gente tem visto bastante esse termo sendo usado a todo momento. Existem algumas outras palavras que vocês com certeza sabem o significado porque já viram, já conviveram com ela de alguma forma. Por exemplo, spider. Eu tenho certeza que você sabe o que é spider. Afinal de contas, você já deve ter assistido Spider-Man. E você então sabe que spider é o animal, a aranha, e que man significa homem. Com certeza também você sabe o que é bat, por causa de Batman. Você sabe que bat é morcego, porque afinal de contas, o Batman nada mais é do que homem-morcego. Eu imagino que também você saiba o que é iron, porque você também conhece Iron Man. Iron é o ferro. Inclusive, esse tipo de ferro, o ferro de passar. Aposto que você sabe o que é dog. Sabe, não sabe? Com certeza. Aposto que você sabe o que é cat. Com certeza você sabe. Aposto também que você sabe o que é book, que você já viu essa palavra antes. E com certeza você já viu isso na tela do videogame quando o jogo acabou. Game over. É bem provável que você tenha ficado muito feliz porque foi escolher o nível de um jogo, escolheu Easy, e aí você ficou todo sorridente porque você não perdia no jogo. Até que você descobriu que Easy era fácil. E é bem provável que você tenha passado muita raiva com o jogo porque você não ganhava de jeito nenhum porque escolheu o nível Hard. E aí você descobriu, Hard é difícil. Hoje em dia, temos vários celulares, talvez a maioria, que tem o recurso do touch screen. O que você faz no celular que tem esse recurso de touch screen? Você toca a tela. Então, touch é tocar e screen é a tela. Ok? Então, touch screen. Então, existem várias palavras que mesmo você que nunca estudou inglês já conhece, porque inglês está em toda parte e a gente é influenciado pela língua inglesa o tempo todo. Então, no matter if you are old, não importa se você seja velho, or if you are young, ou se você é jovem, a boy or a girl, English is everywhere. Inglês está em toda parte. You can learn it. E você pode aprender. E aí sempre tem alguém que pergunta, professor, por que eu tenho que aprender inglês? Você não tem que aprender. Pense de uma outra forma. Você pode aprender inglês. E isso, um dia, vai fazer toda a diferença na sua vida. Bom, pessoal, esse foi um vídeo de introdução, especialmente para alunos do 6º ano, para vocês irem se familiarizando com este universo da língua inglesa. No próximo vídeo a gente vai começar a ver um pouquinho mais especificamente alguns assuntos de inglês, ok? Aqui no canal existem vários vídeos com vários assuntos de inglês, tanto de gramática quanto de vocabulário. Se vocês procurarem aí, tiverem interesse, vocês vão encontrar um monte de coisa que vai poder ajudá-los, ok?
Um abraço a todos vocês. See ya! Bye bye!